Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse exibido todas as segundas-feiras aqui pela ISTV, TV Profissão, YouTube, Facebook da Escola Superior de Educação. Competência e Empregabilidade sempre traz temas de fato para que você, nosso aluno, entenda um pouquinho desse seu processo de formação, aonde que você está inserido, quais são as suas competências, quais são as suas habilidades. Será que de fato a minha área não está atrelada a algum processo de outra área? O que a gente tem percebido que muitas vezes nós temos a ideia daquele profissional só num campo de atuação. E aí a gente traz para o debate sempre temas que a gente fala, puxa vida, mas eu não tinha esse olhar para esse processo, para essa formação. E a gente tem discutido aqui que, de fato, sim, as áreas elas precisam interagir e os profissionais do qual estão se qualificando ou estão já com seu processo de formação, a gente sempre trabalha muito competência e empregabilidade com a validade de fato quem é o profissional, aonde que ele está trabalhando, será que a Uninter, de fato, está trabalhando na construção? E isso que a gente sempre traz um profissional de mercado para falar do tema, e o egresso. O egresso, que é aquele profissional que passou por aqui, que está no seu campo de trabalho e que está lá, de fato, validando aquilo que é o compromisso da instituição. Transformar pessoas pela educação. Mas essa transformação só é possível quando você, o transformado, valida e faz isso na prática. E hoje a gente vai trabalhar uma questão muito bacana, porque a gente fala do pedagogo, mas a gente vai falar do pedagogo na construção de material pedagógico. Será que o material pedagógico da sala de aula também não é um material que pode ser compartilhado no ambiente familiar? Será que nós, enquanto família, entendemos que o material pedagógico precisa dar uma orientação do profissional? Muitas vezes nos deparamos com a situação assim, estou numa loja de brinquedos, material didático. Eu tenho a percepção que aquele material didático que eu estou achando que é essencial para o meu filho, de fato, vai contribuir aí no seu processo de desenvolvimento, porque esse material didático, ele precisa do profissional, ele precisa do entendimento. A construção desse material didático é essencial no processo de formação. Mas para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje a honra, nesta tarde, de contar com a participação dos profissionais da área, dos profissionais que estão ali no dia a dia, conhecendo as tendências, porque a gente muitas vezes nos deparamos e transferimos alguns valores para isso aqui, né? Hoje há tecnologia, mas para chegar nessa tecnologia, a gente tem que muitas vezes voltar. A gente até brincava aqui nos bastidores com a professora Débora, que já vai falar com vocês, como é muito bacana essa questão do material didático, da história, de você vivenciar. E muitas vezes nós olhamos para trás, puxa vida, e as lembranças que isso constrói no processo de formação. Hoje a gente vai, quando você coloca o seu filho, ou enfim, o seu ente querido não, o seu filho de um processo de formação aí, a gente sempre diz assim, puxa vida, o que é que eu tenho que aprender? Porque muitas vezes o material didático que você desenvolve, que a escola desenvolve, que aquele laboratório desenvolve, muitas vezes ele tem que ser trabalhado com outros profissionais. Os profissionais da saúde, os profissionais de educação física, a sala de aula é um ambiente que tem que ser compartilhado entre todos da sua escola. Mas para falar sobre o assunto, né? Professora Débora, mais uma vez, muito obrigado, professora, por estar aqui conosco. Professora Débora, que representa uma área específica da Escola Superior de Educação lá da ESE. Professora, muito obrigado. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, abordando assuntos tão pertinentes para você que está se formando, que às vezes tem muitas dúvidas desse futuro, desse caminho que você pode percorrer. E nós estamos aqui para conversar com você, para que você possa enxergar
tantas possibilidades, não é mesmo, professor? Com certeza. E o legal é que a gente vai falar da formação do professor, né? Porque muitas Sim. vezes a gente, como pais, né? A gente não conhece, de fato, a aplicação do material, né? Então, muitas vezes a gente tem aqui, salvo engano, mas isso aqui é só um jogo. Muitas vezes a gente vai perceber que no dia de hoje, esse não é só um jogo, né? Não é. Não é só um jogo. E para completar o nosso time, gostaria que colocasse na tela os nossos convidados. Nossos convidados aí sabe aquele programa que eu falo assim, recheado de talentos. Recheado de talentos porque, assim, nós temos na tarde de hoje dois profissionais assim, gabaritados. E por que que eu falo isso com a boca cheia? Né? Porque nós temos aqui a Rosemara. A Rosemara é uma pessoa que está muito ativa, como é que se diz assim? Ela está muito atenta, né? Porque a Rosemara, de fato, é uma profissional e trabalha com a criação de material didático. E o professor Bruno, né, professor, assim, Sim. não tenho o que falar do professor Bruno, porque o professor Bruno de fato, é a criação do sucesso disso, né? A gente até brincava, semana passada, escutava numa palestra a professora Diramara, e ela é muito antenada com os profissionais da equipe dela, e ela disse assim, eu criei e eu tenho criado na minha escola profissionais que cada um atenda. E aí nós tínhamos uma demanda na construção de um laboratório, né? Aí, um laboratório que é esse que o Bruno vai falar um pouquinho hoje. Ela falou, melhor pessoa para isso é o Bruno. Determinei para o Bruno determinados produtos que eu precisava e ele me deu todos os materiais que era preciso. E o Bruno é legal porque o Bruno é egresso da Uninter, né? O professor Bruno hoje é um profissional que está aí na casa com um trabalho brilhante. Mas, Bruno, vou deixar você para se apresentar daqui a pouquinho. Vamos aqui chamar um pouquinho para conhecer um pouquinho Rosemara. Rosemara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite também. Posso falar um pouquinho, Kleber, da empresa, então? Já posso falar? Nós temos uma empresa de jogos pedagógicos, jogos terapêuticos e jogos cognitivos. É essa classificação que nós demos para os nossos jogos. E quando nós falamos de jogos pedagógicos, são aqueles jogos que eles são utilizados em sala de aula. Mas também, como o Kleber disse na apresentação, eles podem ser utilizados sim pelas famílias em casa com seus filhos, quando o pai percebe que precisa desenvolver algo com seu filho. Então, esse jogo que está na tela, que se chama Sílaba, ele foi pensado para desenvolvimento naquele processo de alfabetização da criança. Então, quando a criança estiver pensando sobre sílaba, pensando sobre palavras, nós temos um jogo para ajudar essa criança nessa fase. Então, nós somos criadores de jogos que têm uma função. Ele foi criado assim, foi pensado assim para divertir, mas foi pensado assim para ensinar também. Então, essa é o nosso trabalho, desenvolver um material rico na ludicidade e rico no conteúdo também. Muito bem, né? Aí, professor Bruno, a Rosa já deu um spoilerzinho do que, de fato, é esse material, mas a gente também quer entender um pouquinho. Já vamos entrar no assunto, mas vamos conhecer um pouquinho do professor Bruno, porque, de fato, é alguém que conhece um pouquinho da área. Pouquinho não, bastante, né? Professor Bruno, boa tarde. Boa tarde, Sidney, Débora, Rose. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar vindo aqui bater esse papo com vocês e trazer um pouquinho da experiência que a gente tem para os nossos acadêmicos, né? Os que já formaram, os que ainda vão se formar, enfim. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Bruno e atuo aqui já na Uninter já há um tempo, né? Mas fora a Uninter eu já tive outras experiências e dentre elas uma foi justamente trabalhar numa fábrica de brinquedos. Eu digo que eu passava o dia brincando, né? E essa experiência veio justamente com essa demanda necessária de ter um profissional que tivesse ali dentro daquele espaço esse olhar para entender o que que é esse material, né? A Rose já deu ali um
um gostinho do que é um jogo, né? E como que eles, por exemplo, na empresa dela, atuam e classificam e tal, essa questão desses materiais. Mas para isso precisa de um olhar, né? Para isso, para chegar ali naquele entendimento que ela traz da criança que está sendo alfabetizada, que está entrando em processo de alfabetização, precisa de um olhar específico para isso, né? E muitas empresas buscam esses profissionais. Geralmente são profissionais da área da pedagogia, dependendo do material que está sendo produzido, ou, né, de outras áreas, mas sempre é um profissional da licenciatura. Por quê? Porque ele está ali em contato com ideia, né, o que é a construção do conhecimento, o que é o desenvolvimento do indivíduo. Então, esse profissional, ele está ali justamente para dar esse suporte. E eu tive essa felicidade de participar desse tipo de ambiente, aonde sim, eu passava o dia brincando, eu passava o dia pensando material, e digo para vocês que pensar material didático não é só pensar em algo físico, né, jogo. Ele vai muito além disso. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, mas só para a gente entender, né, que material didático não é só um jogo, não é só um brinquedo, não é só uma situação palpável, ele vai além disso. E espero que nesta tarde, que eu sei que o tempo é curto, mas que a gente consiga trazer um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de informações que vão agregar aí na sua formação, né, para quem está se formando ou para quem já se formou e não está procurando um outro nicho que não a sala de aula. De vocês, existe mercado, existe possibilidade e você, com a sua formação, consegue sim atuar de uma outra forma. Inclusive, hoje, redes sociais são um belo caminho para que esse tipo de situação também ocorra. E vamos ver o que vai dar nessa conversa aqui, né? Sidney, É Débora, isso mesmo. Rose, Ô ansioso Bruno, já. aí eu então já quero entrar aqui na atuação do profissional, do pedagogo, né? Hoje eu chego numa sala de aula, eu chego até, depois vocês vão acompanhar e ver que a Uniter está com um laboratório fantástico, mas o planejamento pedagógico, né? Como é que hoje, então, nós estamos falando do material didático, e aí a gente tem o pedagogo, né? Como é que se faz esse planejamento? Esse planejamento é na construção da disciplina, é na construção do laboratório? Qual é o papel do pedagogo no planejamento para esse material didático? E aí, em cima da sua fala, aí a gente já vai entender lá um pouquinho com a Rose, porque é uma cadeia, né, professor? Sim, a gente tem dois aspectos bem importantes, assim, que a gente precisa deixar claro, inclusive para quem está assistindo a gente. Quando a gente fala do material didático, logo, né, para quem não é da área, logo pode imaginar assim, material didático é aquele material que o professor vai usar na sala de aula. Mas não necessariamente é só isso. Por quê? Porque lá no ambiente de sala de aula, o professor, dentro do seu plano de aula, dentro do seu planejamento, ele vai pensar algumas estratégias. Ele pode, nessas estratégias, utilizar de alguns instrumentos. Por exemplo, tenho aqui, né? Eu tenho aqui um copo, vários copinhos, tenho colher de plástico, tenho bastões de plástico, tenho aqui bolinhas. Isso daqui pode ser considerado, para mim, dentro da sala de aula, um material didático. Por quê? Porque ele vai me dar suporte para desenvolver algumas atividades e para que eu consiga chegar a atender alguns objetivos do meu plano dentro da sala de aula. Agora, se eu estou num outro ambiente, se eu estou lá, por exemplo, na experiência que eu tive, lá na fábrica de brinquedo, né? Ou na empresa ali com a Rose, é um outro olhar. Por quê? Porque daí eu vou pensar este material didático, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou transformar isso daqui em algo que possa atender não só aquilo que o professor precisa dentro da sala de aula, mas que possa atender também, quem sabe, uma família que tem lá uma criança que está em fase de desenvolvimento X e precisa de tal estímulo, né? Eu preciso pensar em outras variáveis. Então, o plano para essa construção ele se torna diferenciado. Então, eu tenho que seguir uma estrutura, né? Vai além só do pedagógico. Eu tenho que entender, por exemplo, esse bastão adequado para criança de tal a tal idade? Será que essas pontas podem ser
perigosas para uma criança de tal idade? Será que isso daqui atenderia a tal necessidade? Então, daí eu tenho que buscar até informações, por exemplo, do próprio Inmetro, que vai validar, né, que tem lá uma classificação, tipo a gente usa na ABNT para produzir trabalho, existe uma ABNT, eu vou abrir aqui um parênteses, né, para a produção de material didático também, porque ele precisa seguir uma norma, ele precisa seguir uma estrutura. Pensar em material, pensar aquilo que eu vou construir, aquilo que eu vou criar fora do ambiente escola, né, num outro espaço mais empresarial, digamos assim, ele demanda que esse profissional consiga ter a competência de ter esse olhar amplo, né, ter esse olhar global sobre aquilo que ele está produzindo. Então, num exemplo bem claro, se lá na sala eu ia produzir um joguinho usando o copo para ele formar palavras, então eu vou aqui, eu vou grudar a letrinha A, a letrinha B, em cada copinho, daí eu vou usar isso daqui como suporte para ele construir uma palavra. Essa estrutura, quando vai para a construção fora do ambiente sala de aula, para um ambiente que produz esse tipo de material, ele ultrapassa esse tipo de pensamento. Então, eu tenho que pensar que tipo de material é esse, eu tenho que pensar se esse material é um material durável, eu tenho que pensar se ele atende, se essas bordinhas do copo aqui não são bordinhas cortantes que vão prejudicar ou colocar em risco, né, a integridade física do que vai ser atendido. Eu tenho que entender se a forma com que eu estou colocando a letra, por exemplo, para ele visualizar, é uma forma que está adequada para a idade ou para a faixa que, né, pode ser atendida, que vai ser proposta naquele jogo, naquele material, porque eu também vou ter que construir isso, né, pensar que ele vai atender de tal a tal idade. Eu tenho que pensar, por exemplo, como que essa estrutura visualmente, né, porque aqui eu tenho só um copo, é um copo de plástico vermelho. Mas como que eu vou deixar isso daqui mais atrativo? Como que eu vou deixar isso daqui de uma forma que atenda não só a expectativa pedagógica, mas que atenda também ao comercial, né? Porque afinal de contas é um produto que vai para o comércio. Então é nesse sentido que a gente colocaria assim, diferencia, né, o jogo na produção desse plano na escola e fora dela. Bastante coisa, né, professor? Esse planejamento aí. A gente pensa que o professor, pegou o brinquedinho, sentou lá, vou pegar a cola. Não sei, muitas vezes a gente, dentro de casa, a gente vai tentar produzir algumas coisas que a gente tem erros grosseiros, que não pode acontecer dentro da sala de aula, né? Com certeza. E, Rose, esse profissional, esse pedagogo, quando ele chega para você, qual é o papel do pedagogo na criação desses jogos? Débora, nós temos um processo bem grande quando a gente vai desenvolver jogo, mas ele é a pessoa principal do nosso projeto, quando nós estamos pensando no jogo. Por quê? Aí eu vou repetir algumas falas do Bruno, porque é fantástica, assim. Nós trabalhamos com vários profissionais, game designer, ilustrador, diagramador, vários outros profissionais. Mas eles estão muito na área artística e não da área pedagógica. Por que nós precisamos de um pedagogo? Porque é ele que vai pensar, como o Bruno disse, na letra, ele que vai pensar no formato dessa letra, ele que vai pensar na disposição dessa letra das ilustrações na caixa. É ele quem vai sentar com o nosso game designer. Game designer é a pessoa que vai desenvolver o jogo. É esse pedagogo que vai sentar com o game designer e vão pensar numa mecânica de jogo que seja adequada para aquela faixa etária, que seja lúdica para aquela faixa etária, que faça com que a criança entre o que nós chamamos de círculo mágico, porque quando nós estamos pensando no jogo, nós queremos que a ludicidade, que a mecânica do jogo atraia a atenção dessa, para que ela aprenda sem necessariamente saber que está aprendendo. Então, nós temos até um jogo que se chama Bicho de Pé, por gentileza, se vocês puderem mostrar Bicho de Pé, ele foi pensado
na nossa equipe, junto com a pedagoga, e a criança, nesse jogo, ela vai deixar o bicho de pé conforme ela vai montando a letra do nome do bicho. Então, é uma brincadeira, ali tem um quebra-cabeça, ele é em EVA, e a criança vai montando esse bicho. Então, o pedagogo ele está diretamente ligado a construção do jogo, e vocês viram as letras nesse jogo são todas bem uniformizadas, são muito as referências dessas letras não são grudadas na outra, tem um design bonito, ele está o espaçamento, o bicho está com espaçamento no tabuleiro, então tem arte, mas a arte não está acima da didática. Então, quando nós falamos num pedagogo, quando nós trazemos esse pedagogo para a construção, a produção de um jogo, é desde a concepção. Ele precisa trazer, ele traz para nós o que ele conhece de desenvolvimento dessa criança, o que ele conhece da aprendizagem na faixa etária dessa criança e o que ele conhece também de brincadeira, de ludicidade, do que vai atrair a criança para cada faixa etária. Nós temos esse pensar, né, esse desenvolvimento, e também em relação ao conteúdo. Né, é ele que vai dizer para que essa faixa etária, esse conteúdo está adequado, é nessa fase de desenvolvimento que a criança vai trabalhar com esse conteúdo. Então, ele para a nossa empresa, é o profissional que desencadeia todo o resto do nosso produto. Muito bem. Aí a gente pega as duas falas, né? A fala do professor Bruno no planejamento, e aí a Rose já, de fato, acaba validando aquilo que na abertura que eu falo das áreas, né? Então, nós temos aqui uma junção de profissionais, porque esse material didático, ele, de fato, ele chega no seu destino. Mas lá no planejamento do pedagogo, aí vai lá para a indústria, que vai pensar na questão da tangibilidade mesmo, né? Porque o que a gente está percebendo aqui que é percepção, né? A criança tem que trabalhar com essa percepção, tem que trabalhar com o cuidado com o design dos outros profissionais que são envolvidos. E aí, Bruno, eu volto com você o seguinte, então nós temos essa estrutura, mas nós temos de fato, aqui o papel desse pedagogo. Então, o pedagogo ele tem tanto essa atuação na sala de aula, ele tem essa atuação lá dentro da indústria, e são dois papéis desse profissional, mas eu queria entender um pouquinho na sala de aula. Você trouxe o seu exemplo, o exemplo individual, que é a percepção do professor, para ele tomar esse cuidado na produção. Mas no planejamento pedagógico da escola, né? Vamos pensar na escola. É o pedagogo que define com as áreas administrativas da escola esse planejamento anual, ou ele pode ser construído no processo semestral, mensal? Como é que isso? Existe um planejamento desse material didático para o ano, e o material didático é pensado porque a gente tem que entender o seguinte, que o material didático para determinadas áreas, determinadas faixas etárias, né? Como é que isso acontece, professor? Como é que isso acontece, professora Débora? E até colocando aqui, professor Bruno, o pedagogo na escola, como o professor Sidney citou, ele faz parte dessa escolha, desse material que vai chegar para o aluno? Então, assim, ó, vamos partir do macro para o micro, tá? Então, quando a gente vai construir, né, quando a gente está lá dentro da escola, o que que acontece? A gente vai ter um documento maior que vai delimitar, que vai trazer uma orientação de como as determinadas áreas e muitas vezes as determinadas faixas etárias, as séries, vamos dizer assim, né? Elas vão seguir com a sua organização de planejamento. Que documento é esse? A BNCC. Hoje a BNCC ela traz traz essa orientação de quais são os conteúdos que devem ser trabalhados para determinada série, para determinado bimestre, mas ele traz uma orientação. Não necessariamente ele vai acontecer na ordem que está lá no documento da BNCC.
Entende-se que aquele documento, né, a série X na disciplina Y, tem tantos conteúdos que precisam ser desenvolvidos ao longo do ano. Tendo esse documento, o que acontece? A escola, geralmente, assim ocorre, tem ali aquelas reuniões pedagógicas de início de ano, e daí tem aquele pensamento do planejamento anual. Então, o que a escola vai se organizar ao longo do ano, a escola como um todo. E, além disso, o professor tem a autonomia da construção do seu planejamento da sala de aula. Então, eu, Bruno, tenho lá a turma, sei lá, de primeiro ano, que é a turma de alfabetização, eu tenho a autonomia de pensar as minhas aulas, né, planejar as minhas aulas do jeito que eu achar que seja mais pertinente para aquela turma, respeitando sempre aquele documento maior, que é a BNCC, ou seja, eu tenho conteúdos que eu tenho que dar conta até o final do ano, né, para atender a demanda daquele público, mas eu posso pensar nas mais diversas estratégias. E o que eu vou usar de material didático, o que eu vou construir de material didático, fica a meu critério, com o olhar para o meu público, para a minha turma. Mas também existe a possibilidade, às vezes no começo do ano, às vezes na metade do ano, já pensando no ano seguinte, algumas, geralmente editoras, ou mesmo espaços como o da Rose, ou outros espaços, que trazem, né, para dentro da escola alguns para que sejam dados por esses profissionais que estão ali. E aí esse professor, esse pedagogo participa dessa escolha, participa, né, dessa validação. Então vamos pensar assim, a editora, porque a gente está falando bastante de jogo, né, de material de brincar, mas a construção do material didático vai também desde aquela apostila que muitas escolas utilizam ao material físico. Livro didático, né? E esses livros, essas apostilas, elas são pensadas por profissionais também da pedagogia ou de culturas mais. E para que ele possa vir para dentro da escola, precisa dessa escolha e dessa validação. Então, quando vem esse material, por exemplo, de uma editora para escolha de livro didático, esses professores se reúnem, né, eles têm acesso ao material, eles vão analisar o conteúdo para ver se está de acordo, por exemplo, com a BNCC, se contempla o que precisa ser estudado, se realmente ele não tem, por exemplo, imagens que vão ferir a questão da integridade daquele grupo específico de crianças ou antes, se os conteúdos são conteúdos que transmitem realmente a validade, né, a veracidade daquela informação, se não é alguma coisa que foi colocada ali que não faz sentido nenhum. Então, esse professor, esse pedagogo, ele participa, inclusive, dessa escolha. Mas por trás disso também tem alguém, né, um pedagogo, um outro licenciado produzindo isso. E isso é como a Rose falou, é sempre uma cadeia, uma equipe multidisciplinar de profissionais que vão estar atuando para a construção daquele objeto em específico, né, daquele artefato, seja ele um livro ou um jogo. Então, desde a sala de aula a outros ambientes, o pedagogo sempre vai participar dessa construção, dessa elaboração, dessa escolha. Mais em específico, na sala de aula, ele tem essa autonomia. Eu construo da forma com que eu quero, mas desde que atenda ao que eu preciso, né, que é lá o documento da BNCC, por exemplo, e claro, que atenda a daquela turma, que a necessidade, a idade, enfim, que contemple tudo isso. Ô Rose, a fala do Bruno foi bem legal, que quando ele colocou com essa liberdade que a escola, o pedagogo, enfim, a estrutura escolar tem para essas definições, mas ele também trouxe um dado muito interessante, e aí eu vou aproveitar um pouquinho da sua experiência, que é de fato, muitas vezes, a própria empresa, no caso a sua empresa, a ideia, tem o material, tem toda essa estrutura dentro das normas da BNCC, e vocês também têm esse papel da sua empresa, porque a gente tem questões, nós temos o plano desenvolvido aqui, mas nós não temos o suporte pedagógico para apresentar determinadas demandas. Precisamos disso. E muitas vezes você já tem isso pronto, pelo que eu pude entender, dentro da sua organização, e você faz o processo reverso, que vai até a escola
para oferecer esse produto. Isso é possível, Rose? Uhum. Isso mesmo. Então, uma das questões que a gente faz também com a profissional, a pedagoga, é assim, na caixa, no nosso jogo, na caixa atrás, existe lá jogar para desenvolver situações problemas, jogar para somar, fazer adição, fazer subtração, jogar para desenvolver raciocínio lógico, jogar para desenvolver consciência fonêmica, consciência fonológica. Então, essas questões que nós colocamos no jogo Jogar Para estão lá na Base Nacional Comum Curricular. Então, o que o Bruno falou, nós estamos respaldados nesse sentido porque nós também fazemos uso desse documento oficial para desenvolver os nossos jogos. Então, diante disso, ele é um recurso didático, né? Ele é uma ferramenta que o professor pode utilizar, sim, na sala de aula para usar como instrumento mesmo com a criança. Então, o nosso produto é para a sala de aula. Nós fazemos, ou esse profissional, o pedagogo, ele vai nas prefeituras, ele oferece, ele mostra como como é desenvolvido esse material, quais as habilidades que nós vamos desenvolver, porque os nossos jogos têm conteúdo, além da ludicidade, ele tem conteúdo, então ele vai entrar no planejamento do professor em algum momento, porque nós fazemos uso das habilidades da BNCC. E diante dessa apresentação, desse interesse daí da prefeitura, a gente vende. E aí vem uma outra parte também que é importante, né? Então ele divulga, ele faz parte do nosso planejamento, do desenvolvimento do jogo, ele nos ajuda a mostrar como esse jogo é eficaz na sala de aula, e ele ainda faz depois, mais tarde, a formação dos professores, porque nós desenvolvemos um recurso didático e que nós queremos que o professor utilize esse recurso didático, muitas vezes, como ele foi pensado, né? Então, por que nós chamamos, por exemplo, né, nós chamamos lá o bicho de pé. Por que bicho de pé? É uma brincadeira que a gente faz, né? Deixando o bicho de pé, a criança vai pegar uma letra para cada parte daquele quebra-cabeça e vai deixando o bicho de pé. Então, o que é consciência fonêmica, o que é consciência fonológica, muitas vezes o professor precisa ser relembrado dessas questões. Então, é por meio do jogo que o pedagogo também participa das formações de professor, mostrando como foi pensado esse jogo. Quais são as habilidades que esse jogo quer desenvolver, né? O que está presente nesse jogo, qual é a brincadeira que vai entreter essa criança, e aí o que é importante para o professor, como vai entrar esse jogo, esse recurso no planejamento dele. Então, são várias etapas em que nós precisamos aí da colaboração realmente de um pedagogo. Como esse pedagogo, né, você já falou que ele vai na escola, o professor que já está lá na sala de aula, de repente ele não sabe fazer uso desse material, então ele passa por uma formação para que ele consiga aplicar com as crianças, com os seus alunos, com os seus educandos. E aí, Rose, a minha pergunta vem também de encontro a tudo isso que vocês já falaram. Então, esse profissional também, pedagogo, professor, ele está recebendo uma formação. Mas existe algum outro material para estar facilitando essa utilização? Olha, você muito explicou, né? Esse jogo é para isso. Eu quero um jogo para formação, é voltado para matemática, para o letramento. Mas como que isso auxilia esse professor que recebeu o jogo, já teve a formação, mas ele tem um guia, ele tem um material a mais para dar mais embasamento nessa aplicação com os alunos? Os teóricos dizem que um jogo pedagógico não pode se encerrar nele mesmo. Eu falo jogo pedagógico, mas também a gente poderia falar de jogo didático. O jogo didático, o jogo pedagógico, ele não pode se encerrar nele mesmo. Por quê? Ele foi utilizado como um recurso didático, um recurso para ensinar. Então, depois de aplicação, depois de uso do jogo, nós temos atividades para serem feitas pós-jogo. Por quê? É ali naquele momento que o professor vai saber realmente se a criança
se o estudante aprendeu com aquele jogo. Então, nós desenvolvemos, né, junto com o pedagogo, nós desenvolvemos atividades pós-jogo. Mas existe um guia, e a gente também chama de guia, viu, Débora? A gente chama de guia que está dizendo para o professor o que ele pode fazer antes, durante e depois do jogo. Por que antes? O professor pode trazer uma contextualização daquela situação que está no jogo para as crianças. Então, quem já viu uma girafa, quem já viu um camelo, onde esses animais, onde você já viu, em que ambiente você já viu esses animais. Então, o professor contextualiza antes da criança chegar no jogo, porque isso vai ajudá-la a imergir, a entrar naquele jogo que eu já falei que era, isso se chama círculo mágico. Quando você faz essa ambientação e deixa a criança... professor, eu quero jogar, professor, sabe quando a criança faz isso com um livro? Eu quero ler. Depois que o professor lê um livro, a criança diz, eu quero ler também. Muitas vezes ela nem está lendo, mas era que ela não está lendo decodificando, né? Mas ela quer ler o jogo vendo as imagens e tal. Então, isso também acontece com o jogo. Quando o professor contextualiza aquele tema, a criança vai querer entrar querer jogar, porque nós queremos que ela jogue para aprender o conteúdo. Isso é o antes. O durante do jogo, nós dizemos para o professor qual é o papel dele enquanto as crianças estão jogando. Nós dizemos para o professor como ele pode ler as regras do jogo. Muitas vezes, Débora, o professor ele traduz a regra do jogo, mas como a gente trabalha com gênero textual, a gente indica também para o professor que ele faça a leitura da regra e vai explicando uma a uma para a criança, que ele também pode fazer um momento de jogada ali coletivamente, para depois a criança vai lá para o jogo com mais autonomia. O que nós falamos em relação à mecânica é que se a criança não sabe como jogar, ela não vai aprender o conteúdo. Então, nós dizemos para o professor que antes de jogar o jogo, ele precisa dizer como preparar uma mesa para jogar, onde ficam os componentes do jogo, a posição dessas crianças, como elas vão ficar na mesa. Então, tudo isso ajuda a criança a entender como jogar para que ela tenha tempo depois de aprender o conteúdo, né? E a questão que nós começamos é as atividades pós-jogo. Depois atividade mesmo, vai no caderno, vai para a sistematização. Então, como eu coloquei ali, girafa, né? Qual é a letra inicial de girafa, qual a letra final, quantas vogais repetiram. Então, tem uma série de informações, tem uma série de atividades que nós colocamos para que a criança possa refletir aquilo que ela fez no jogo brincando. Então, nós temos sim um guia. E às vezes tem muitos guias que tem 30 páginas, 60 páginas, porque é um passo a passo realmente para que o professor entenda a concepção desse material e que ele use realmente para esse desenvolvimento da criança, né? Então é muito importante, voltamos aí de novo a contribuição aí do pedagogo, porque isso é um trabalho didático, né? É um trabalho pensado no como a criança se desenvolve, como o professor ensina e como a criança aprende. Então, é fundamental a presença dele na nossa empresa. Ô Bruno, até aqui eu estou num cenário que ele é bom para todas as partes, né? Mas aí eu tenho uma situação que é o seguinte, a gente está trabalhando com material didático e ele tem que ser inclusivo, né? Ele tem que ter a diversidade. E dentro da minha sala de aula eu tenho alunos que precisam que esse material seja adaptado, né? Porque são alunos que requerem alguma necessidade especial. Como é que trabalha a adaptação desse material didático? Como é que a gente trabalha a inclusão de alunos que tenham a necessidade de um outro material e que ele também, mas ele possa compor esse desenvolvimento? E Bruno, antes de você falando, só puxando um gancho, tá, professor Sidney? Para alongar mais a nossa pergunta. Esse aluno que é inclusivo, que tem alguma necessidade educacional especial, ou mesmo hoje nós vemos questões de bullying dentro da escola, tantas questões que podem ser tratadas através dos jogos, não é mesmo, professor? E a Uninter é muito gigante, né? Nós temos o pedagogo, nós temos o profissional da educação especial, o psicopedagogo.
é um coração que bate muito forte. E aí, tanto Rose quanto Bruno, vocês podem complementar essa nossa pergunta, essa nossa reflexão. A força dos jogos, né? No que diz respeito à inclusão e à diversidade, né, professor? Que eu acho que hoje é um campo muito vasto. Nós temos esses alunos, muitas vezes nós falamos de crianças, mas nós sabemos que os jogos podem ser usados também para os pré-adolescentes, para os adolescentes, uma ferramenta riquíssima. E aí, só para já terminar, eu gostei muito dessa última fala da Rose, quando ela falou ler o guia. Alunos, vocês aí da Uninter, vocês que estão nos assistindo, nós temos um manual, é a teoria aliada à prática. Muito bem. Bastante coisa, né, Bruno? Bastante. Eu vou dizer que assim, ó, primeiro que eu sou suspeito a falar sobre, por exemplo, dos materiais da Rose, né, do Cláudio, que é esposo da Rose, do Ideia Jogos, porque assim, eu sou fã número 1, se não 0, foi o primeiro zeraço, porque assim, né, nesse aspecto da inclusão, os materiais, até mesmo aprofundar isso, eles dão tanta possibilidade. Eu uso tanto na sala de aula quanto no espaço clínico, gente, os jogos deles, e eles nos dão essa liberdade de ter. Você não vai ter um jogo para jogar de uma única forma. Eles pensam no material para que você consiga utilizar ele de diversas formas, inclusive com alunos com qualquer tipo de deficiência. Obviamente que quando a gente adquire um material de uma loja ou um material pronto, né, digamos assim, nem sempre esse material vai atender a todas as deficiências. Inclusive, isso é quase que impossível, né? A gente não tem materiais que consigam dar conta de todas as deficiências. Mas a gente tem sempre que pensar que ele pode sim ser adaptado a determinadas questões. E é isso que o professor lá dentro da sala de aula vai fazer, né? Quando ele pensa alguma atividade, quando ele pensa um material que vai ser utilizado, tendo ele já o conhecimento de quem é o público dele, ou seja, quem é a turma que está ali com ele já vai pensando, né, que, opa, esse daqui, olha, eu tenho um aluno que tem deficiência física, então, com esse material, acho que ele já não daria conta, então eu vou ter que fazer aqui uma adaptação para ele poder participar dessa atividade também. Então, o professor, dentro da sala de aula, ele acaba pensando já nisso. Mas quando a gente adquire algo pronto, né, que não foi pensado para aquele meu público, ele tem que fazer esse exercício novamente. Daí a importância dele ler as regras, daí a importância dele ler esse manual, daí é importante, se é possível, né, por exemplo, no caso da empresa da Rose, se eles oferecem essa formação, melhor ainda, porque nessa formação isso também já vai ser apresentado, né? Pensar na hora que eu vou escolher o material para utilizar com a minha turma, pensar nas múltiplas possibilidades, porque isso vai facilitar. Então, não é só pensar o material porque ele é bonito, não é só pensar o material porque ele é bacana, é pensar o material que atenda a todo o público que está ali comigo. E, obviamente, que quando eu penso em um material que é para ser utilizado em grupo, eu estou pensando já nessa possibilidade da exclusão desse bullying que pode acontecer na sala, né? De trabalhar essas questões, ou mesmo, dependendo do material que eu vou utilizar, na própria dinâmica do material, isso já vai estar inserido. Né? Eu vou dizer assim, mais uma vez, eu vou puxar ali a sardinha para a Rose, porque eles têm um material do Castelo, se eu não me engano, é Castelo das Emoções. É um jogo, gente, lindo, que você vai trabalhar toda a questão de bullying que pode vir estar acontecendo, da própria expressão de sentimentos. É tudo dentro do jogo. Eu não preciso, sabe assim, trazer um contexto, ele já está inserido. Então, se eu trago isso para o aluno, né, dentro da sala de aula, já pensando no grupo e nas possibilidades do grupo, isso facilita cada vez mais. Então, dentro da sala de aula é importante que eu tenha essa clareza. Primeiro, quem é o meu público,
Segundo, quais são as necessidades que esse público, né, traz, sejam elas referente à questão de alguma deficiência ou de algum comportamento, e como eu posso administrar isso utilizando daquele material. Então, o pedagogo precisa estar atento a isso, obviamente, na hora que ele for escolher um jogo, né, que ele for pegar algo pronto. Que daí eu acredito que a Rosa até pode aprofundar um pouquinho mais na questão dos materiais deles ali, que são fantásticos, gente, mais uma vez. Fantástico. Obrigada, Bruno. E é muito, Rosa, é muito dentro daquilo que é o título do nosso programa, né? Que são as competências. Quantas competências a serem desenvolvidas. E aí, de fato, vai aí para você, que é o nosso pedagogo, que está pensando na sua formação. Eu estou fazendo pedagogia, mas eu tenho que entender esse cenário, eu tenho que entender a motricidade, eu tenho que entender o movimento, a acessibilidade, de fato, a inclusão e a construção desse material. E aí esse material, a gente fala assim, de fato, do profissional, né? A gente está falando este pedagogo, mas aonde que ele pode estar inserido? E aí, Rose, quando o Bruno traz para a fala a questão dessa preocupação, de fato ali existe a preocupação na construção, e aí dentro da fala aqui da professora Débora, a gente está falando de outros profissionais também nessa formação. Como é que a Rose, empresa Rose, devolve isso no ambiente, né? Você faz toda a inclusão, mas você tem aí um processo de formação que você vem para dentro da instituição. E pode ser pode ser numa sala de aula, pode ser numa escola, mas também tem a parte clínica, né, Rose, que envolve com todo isso. Então, existe esse pensamento para todas as áreas, né? Sim, sim. São muito para clínicas de biologia, neurocientista também, há muitos, todas as áreas que desenvolvem o conhecimento da criança, o pensamento da criança são utilizados nos nossos jogos. Mas eu queria retomar um pouquinho a fala da Débora, que ela fala da diversidade, e é um exemplo muito interessante que aconteceu na empresa. Um ilustrador, ele fez uma ilustração de uma caverna, porque nós estávamos trabalhando com o jogo Morcegando. Ele fez uma caverna e uma atividade que a gente desenvolveu eram crianças explorando essa caverna. E aí ele desenhou um menino na frente de uma menina e o menino perna explorando e a menina atrás dele. Aí a nossa profissional sentou com o ilustrador e perguntou, né, por que ele tinha colocado essa criança, o menino na frente da menina. Ele não sabia por que ele apenas fez. E aí ela refletiu com ele, né? Por que o menino na frente da menina? Por que a menina está sem a lanterna? Ela também não pode explorar junto com ele? E se nós colocarmos a menina do lado do menino? Então ela foi refletindo com ele sobre essa importância da diversidade que eu acho que vocês, o Bruno já conhece e que vocês vão encontrar nos nossos jogos. Trabalhar com essa questão também, né? Uma outra questão a menina nunca vai responder o menino dentro de uma situação de ilustração. Não há uma resposta de um menino, mas a menina também pergunta, a menina também participa. Não existe uma pessoa na frente da outra, as pessoas estão iguais. Existe cadeirante, sim, mas as crianças estão todas sentadas assim no mesmo alinhamento do cadeirante. Então, essa diversidade, essa preocupação que nós temos em que todos nós somos iguais, né? Meninos, meninas, com todas as crianças com necessidade especial, elas também vão estar nas nossas ilustrações. Então, não só no conteúdo do jogo, mas a inclusão se dá também por essa preocupação que nós temos em ilustrar os nossos jogos. Então, eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que quando você vai escolher um jogo, você tem que pensar no conteúdo, mas você tem que pensar também na igualdade, né? De gênero, de raça, de tudo. Nossos jogos são jogos para criança, são jogos para educação, e nós temos uma preocupação com toda a sociedade. Essa questão também que o Bruno falou, que ele vê nos nossos jogos, e tem assim, além da letra, do formato da letra, os nossos jogos têm cartas em tamanhos maiores, porque
olha, as cartas são tamanhos maiores. Esse é o jogo História em Cena. O professor vai ler uma história, a história está em 3 parágrafos e a criança vai colocar ali as cenas, né, na sequência. Então, o tamanho do tabuleiro é grande, o tamanho da carta é grande, a letra é maior do que normalmente. Quando nós trabalhamos com dado, até o Bruno já falou hoje, existe uma exigência do Inmetro, por exemplo, que o dado seja de centímetros, o nosso é de 20 centímetros, porque existem crianças que não têm pegada, então quanto maior é o material, esse material é um material em Orle, ele é com uma espessura maior, esse é um dominó da Joaninha, mas não imagine que seja um dominó clássico, tamanho clássico, ele tem um tamanho adequado para não se perder na sala de aula, porque a gente também entende que existem alguns materiais que se perdem quando as crianças estão jogando, então o contraste das ilustrações, vocês veem ali um vermelho e embaixo tem um verde mais claro, que é para dar contraste para quem tem baixa visão, então, todas essas preocupações, elas estão sim nos nossos jogos, né? Tamanho de letra, cor, tamanho de peça, a gente vai além da exigência do Inmetro, porque nós entendemos que nessa aula a dinâmica é muito rápida. O professor entrega um jogo para cada grupo e depois me entrega o jogo. Por mais que ele diga confira as peças antes de me entregar o jogo, pode ser que uma peça caia ou não. Se ela for pequenininha, vai cair e vai se perder. Então, como nós somos uma equipe também que trabalhamos, eu tenho 30 anos de sala de aula, eu sou professora, fui professora, e já trabalhei também com formação de professor. Nós sabemos como é a dinâmica da sala de aula. A sala de aula é aqui, gente, né? Então, essa nossa preocupação com o material, com a qualidade do material, não existe brilho nos nossos materiais, porque o brilho ele traz para quem tem alguma necessidade ali visual, né? Vai trazer um problema na visão. Então, é bem cuidadoso mesmo. Quem já esteve na sala de aula, quem acompanha o processo de desenvolvimento dessa criança, quem vai para a sala de aula é que sabe como ensinar a criança. Eu deixei de falar alguma coisa? Não, perfeito. Você só não esqueceu de falar como a gente queria falar muito mais sobre o assunto, né? Como a gente sempre coloca ali, nossa vida, é 1 hora de programa, esse programa acaba ficando tão gostoso, né, professora Débora, que eu sempre digo assim, a gente sempre tem aqui a ideia de passar para os nossos alunos esse entendimento, esta fala. E poder de fala, né? Eu sempre digo assim, poder de fala é quem de fato está lá, que produz, que desenvolve, que coloca na prática. E o nosso programa está chegando ao final. Infelizmente, o tempo passa super rápido. Mas aí, professora Débora, eu queria que você fizesse as suas colocações finais, e daí já passo para os nossos convidados. De fato, uma coisa que eu gosto muito, pedagogo. Diversidade, criatividade e pensamento crítico, né? Com certeza. E esse pedagogo que está se formando, esse aluno egresso, vocês viram quantas possibilidades nós temos em nossas mãos? E aí, reforçando até, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? A importância dos jogos com o socioemocional. O Bruno veio e citou o Castelo, um dos jogos ali que já trabalha. Tantas possibilidades que você, pedagogo, pode alinhar a sua teoria à prática. E hoje nós trouxemos o quê? Os materiais didáticos que podem ser muito bem utilizados em sala de aula. Eu achei fantástico a fala dos nossos convidados, o que eles trouxeram para nós e essa visão ampliada desse campo que você que está se formando ou já se formou pode ocupar. Professor Bruno, pedagogo tem que ser criativo? Não só tem que ser, como ele necessita, diria até mesmo para sobreviver no meio acadêmico, no meio educacional.
E diferente daquilo que a gente pensa, né, que criatividade é algo que, eu não sou tão criativo. Não, todo mundo é criativo, precisa apenas de um pouquinho de estímulo, né? E às vezes a necessidade que a gente tem dentro da sala nos faz ser criativo, nos faz pensar um pouquinho fora da casinha, fora da caixinha. Digo isso, inclusive, porque eu vejo muitos, hoje em rede social, hoje a facilidade da rede social nos traz isso, né? Ter acesso a muitas informações, inclusive de muitos pedagogos que não conseguiram, por exemplo, ter a mesma experiência ou vivência que eu tive, por exemplo, em uma grande empresa, ou, né, não estão em sala de aula hoje, que se reinventaram a partir daquilo que eles têm de conhecimento. Então, se eu sou pedagogo, tenho conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre alfabetização, sobre, né, como funciona ali uma estrutura pedagógica, eu posso utilizar, por exemplo, de rede social, não tenho acesso a uma empresa maravilhosa como que é lá a produção de jogos da... O que eu vou fazer? Né? O que eu posso fazer? Eu posso me reinventar, como muitos estão fazendo, e produzir isso algumas vezes de forma um pouco mais simples, mas que também atendam outros profissionais como eu. Então, nas redes sociais, a gente já encontra muitos pedagogos que também criam jogos, criam atividades e já estão comercializando e ganhando o seu dinheirinho aí a partir do seu conhecimento enquanto profissional de educação. Isso é ser criativo, né? Isso é você inovar dentro da tua educação. Então, veja, até 5 anos atrás, 6 anos atrás, não era um nicho que nós tínhamos. Hoje já está aí. Hoje, né, já é uma outra possibilidade desse pedagogo. Então, eu acredito que pedagogo sim tem que ser criativo, pedagogo sim tem que se reinventar, e espero que nessa nossa conversa eu tenha colaborado um pouquinho, ou pelo menos deixado o bichinho da coceirinha aí, né, nos nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, nesse querer um pouquinho mais, querer aprofundar um pouquinho mais e ser uma pessoa, um profissional fora da casinha, fora da caixinha, para estar atuando aí no mercado de trabalho. Muito bem. Rose, conexões, network, relacionamento. Este é o papel tanto da indústria, tanto da escola. É fundamental. Nós buscamos no mercado realmente profissionais que sejam, como o Bruno disse, que sejam criativos, buscando profissionais que saibam, que tenham conhecimento teórico, que consigam transformar esse conhecimento teórico em práticas, que pensem que nós estamos trabalhando com crianças, né, que tragam o conhecimento dele para desenvolvimento dessa criança. Então, são muitos profissionais que trabalham conosco. Eu falei, existe um profissional na nossa empresa que é um pedagogo, mas nós fazemos testes dos nossos jogos em outras clínicas também, com outros profissionais, com outros pedagogos, com outros profissionais, né? Então, muitas pessoas trabalham conosco dentro da empresa e fora da empresa. Então, é um mercado realmente de jogos ainda, é um mercado que pode ter muitos jogos pedagógicos, então pode crescer muito, que tem um campo muito grande. Então, os profissionais que têm criatividade, os profissionais que podem contribuir, estando no mercado, realmente eles têm campo sim. Muito bacana, né, professora, a gente poder ter conhecido um pouquinho desses recursos didáticos, dessa interação, dessa formação, desse network. Competência e empregabilidade, te vê na próxima semana. A todos, um grande abraço.